Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Davi Gonçalves e eu sou o criador e fundador, né, o dono das páginas de Instagram e TikTok e do canal no YouTube Descomplicando a Química. Então, se você está me vendo aqui, é porque você segue a gente. Esse vídeo eu vou falar alguns conceitos e tópicos que eu gostaria de deixar claro para vocês sobre a minha formação e sobre algumas curiosidades a respeito de fazer ensino, pesquisa e extensão numa universidade pública. Então segue aí nos próximos cortes algumas coisas que eu acho legal falar para vocês. Então, para começar, eu queria falar um pouquinho sobre os três pilares, né, da universidade. Então, qualquer universidade ela é fundamentada em três pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão. O que a gente pode falar que é o ensino? O ensino é a atividade docente propriamente dita. Então, o professor ministra uma disciplina na qual ele tem maior domínio. Então, por exemplo, se o professor fez a sua pós-graduação, fez o seu mestrado, doutorado em Química Analítica, ele vai dar uma disciplina provavelmente de Química Analítica. E às vezes ele pode dar alguma disciplina de Química Geral também, dependendo do caso e da necessidade. Tá? Então, professores de uma universidade dão as disciplinas para os cursos. Então, se eu estou falando de um curso, o Estudo de Química, por exemplo, da USP, ele tem ali professores que são especialistas em químicas ou em áreas correlatas, né? E vários cursos precisam de aulas de química. Então, a farmácia precisa, a química precisa, a biologia precisa de bioquímica, as outras áreas da saúde, enfermagem, medicina, precisam de disciplinas de química, né? Principalmente da bioquímica. Então, tudo isso aí é o ensino, né? Quem vai dar essas disciplinas são os professores. E cabe ao aluno, alguns alunos que se interessam pelo ensino logo na graduação, serem monitores, né? Que é basicamente uma pessoa que ajuda o professor a dar disciplina e dar um apoio didático. Então, ele pode dar aulas de exercícios, resolver exercícios. Se for uma matéria de laboratório, ele pode ajudar no laboratório dando apoio. Tudo isso o aluno de graduação pode acabar fazendo para ajudar o professor e para ganhar experiência na área de ensino. Tá? Para os alunos da licenciatura, também existe uma parte onde eles podem desempenhar o ensino com estágios supervisionados em escolas. Então, aí já seria uma atividade de ensino aplicada para a licenciatura. Para quem não sabe, né, licenciatura é um curso de formação de professores, para formar professores para o ensino básico. Então, para uma pessoa que está fazendo licenciatura em Química, ela pode, sim, desempenhar ali uma função de ensino nas escolas públicas a partir de estágios supervisionados durante a graduação. Tá? Vamos falar agora sobre extensão. Dizem que a extensão, né, por definição, é, na verdade, uma forma de ligar a universidade ao mundo externo, né, à comunidade externa. E como que a gente pode fazer isso, né? A gente tem algumas coisas. Você pode, por exemplo, ofertar feiras de ciências abertas ao público. Então ali você vai oferecer um conteúdo e, de certa forma, um entretenimento ligado à divulgação científica para o pessoal ali da região, né? Uma outra coisa que também pode ser feita é que alguns cursos de saúde geralmente podem oferecer serviços de educação em saúde, ou seja, falar sobre medicamentos, sobre a dosagem certa, sobre adotar a terapia da forma correta, pode orientar pacientes e cidadãos com as condutas corretas em relação a medicamentos, por exemplo. Isso é um trabalho que é feito, por exemplo, na faculdade de farmácia, na qual eu sou aluno, certo? Então, tudo que liga a USP, né? Por exemplo, a universidade pública, a universidade particular, a comunidade externa, a gente chama de extensão, tá? Bom, a pesquisa é um dos pilares da universidade, como eu já falei, e ela é difícil de explicar sem explicar o método científico, né? O que acontece, na verdade, é que a comunidade científica, ela, a partir de observações, ela realiza experimentos, e esses experimentos, quando eu falo experimentos, não se atente apenas ao laboratório, né? As ciências sociais também fazem experimentos utilizando formulários,
utilizando pesquisas de campo, tudo isso aí pode ser utilizado. Tá? Quando eu falo experimento, é uma coisa que consiga recolher dados, recolher informações. Então, se observa um fenômeno, faz experimentos e a partir dos experimentos a gente elabora teorias a respeito. Tá? Esse é o método científico. E todos os anos a gente tem, né, a todo tempo a gente tem pessoas publicando artigos novos baseados nisso para elaborar teorias e hipóteses sobre fenômenos que acontecem. Então, por exemplo, eu quero baratear, como eu faço na minha pesquisa, quero baratear sensores eletroquímicos. Então, vou utilizar papel. Papel é um material mais barato e eu quero baratear esses sensores químicos. E para eu baratear, para eu ver se esse fenômeno, se esse objeto funciona, eu preciso experimentar, preciso utilizar esse sensor químico e verificar se ele tem uma boa repetibilidade, se ele é bem reprodutível, eu consigo reproduzir isso em outro laboratório, ou se é só no meu. Tudo isso aí vai ser testado pelo método científico. E aí, os resultados desse método científico, para qualquer assunto, eles são publicados na forma de artigos em revistas científicas, geralmente. Então, as universidades, os professores, além de se dedicar ao ensino, como eu já falei, eles também se dedicam à pesquisa. Pelo menos nas universidades públicas isso sempre acontece, tá? Por fim, eu queria falar um pouco sobre a minha experiência com esses 3 pilares na universidade, né? Na área de ensino, eu dou aula, eu sou professor de um cursinho popular, né? Cursinho preparatório para vestibular popular, que é 100% gratuito, isento de mensalidades, que é o cursinho popular da Poli, né? Se eu puder, eu vou deixar o link para vocês na descrição, que é uma comunidade, né? Um projeto que oferece aulas gratuitas preparatórias para os vestibulares, para alunos de baixa renda ou de vulnerabilidade social, tá? Além disso, atualmente eu já fui monitor de Química Geral para o curso de farmácia, que é o meu curso, né? Então, eu só vou deixar claro, eu sou graduando em farmácia, né? Mas eu estou muito ligado ao estudo de Química e eu já vou falar sobre isso mais para frente. E além de monitor de Química Geral para farmácia, eu também fui monitor estou sendo, né, nesse momento, monitor de Química Analítica 2 para Química, tá? Então, para mim é muito gratificante poder ter esse contato com alunos, tanto os alunos que são do cursinho, que estão se preparando para vestibular, quanto os alunos da universidade, tá? Porque um dos meus objetivos, e a gente vai falar sobre isso, é ser um professor pesquisador na universidade. Então, a USP, que é a minha universidade, me garantiu muitas coisas, né, em relação ao ensino, tá? Na extensão, eu participo do grupo, né, de pesquisa em educação química, o GEPEC. E lá, além da pesquisa que eu já vou falar por último para vocês, eu faço uma ação, uma atividade de extensão. E essa atividade é o seguinte: a gente tem no GPEC, a gente trabalha com um sistema de oficinas temáticas, né? Então, a gente é um grupo de pesquisa em ensino de química, em educação química. Então, a gente tem oficinas temáticas que são nada mais nada menos do que grupos de experimento, né, voltados para o ensino médio, experimentos de laboratório mesmo, voltados para o ensino médio, que estão organizados numa sequência didática apropriada e que abordam um certo tema social relevante. Então, por exemplo, água e vida. Quando a gente tem a oficina de água e vida, a gente vai abordar assuntos relacionados à importância da água para a vida, para a indústria, né? E as propriedades químicas dela. Então, a gente vai juntar um pouco de química com um pouco do cotidiano social, tá? Que é uma das perspectivas que a gente apoia lá, que é a abordagem CTSA, né? Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Então, os alunos do ensino médio vêm até o Instituto de Química da USP praticar e fazer, né, participar dessas oficinas temáticas com a gente, né? A gente é supervisionado a partir da supervisão de um técnico educador, de uma colaboradora e da professora pesquisadora responsável, que é a professora Maria Eunice. E nessa situação,
A gente aplica essa oficina temática para uma escola, né, para uma sala do ensino médio público. Então a gente tem o contato que eu expliquei para vocês da universidade com a comunidade externa, tá? E por fim, na pesquisa eu venho atuando, né? Eu atuo na realidade desde 2023, fazendo uma breve pesquisa, assim, um trabalho que a gente enviou tanto para o simpósio de iniciação científica quanto para a reunião anual da Sociedade Brasileira de Química. E esses dois trabalhos, eles se baseiam no seguinte: como eu disse para vocês, os alunos naquele projeto de extensão vêm até o nosso laboratório, no Instituto de Química, e fazem uma oficina temática. E aí o que eu quero saber, né? Qual é o problema de pesquisa? Eu quero saber se as oficinas são boas, se elas estão agregando conhecimento, gerando conhecimento para esses alunos. Então, aos alunos participantes, eu aplico um questionário sobre os conteúdos da oficina e também aplico esse questionário para alunos que não fizeram, porque dessa forma eu consigo comparar os alunos que fizeram e os que não fizeram de forma qualitativa ou estatística, como a gente já fez. A gente já fez as duas formas. Tá? E aí, o resultado desse trabalho a gente consegue mandar para simpósios e para congressos, como já foi feito. Isso no GPEC. Agora, eu trabalho em outro laboratório, que é o Laboratório de Línguas Eletrônicas e Sensores Químicos, do professor Tiago Paixão, também do Instituto de Química da USP, onde a gente trabalha com química analítica, principalmente com sensores químicos. Então lá a gente produz sensores químicos de baixo custo e verifica a aplicabilidade deles para amostras reais, né? Então, no meu projeto de pesquisa eu uso até papel, né, como substrato para fazer um sensor químico para detectar um ácido gálico, né? E em breve a gente vai terminar esse trabalho verificando se é possível, como funciona a detecção do ácido gálico usando esses sensores em uma amostra alimentícia, como amostras de vinho, por exemplo. Tá? Então é nesses dois projetos que eu venho trabalhando desde 2022, na verdade, desde o final de 2022, quase desde o início da minha graduação. Então, gente, é isso, né? Eu quis fazer esse vídeo informativo para vocês sobre algumas coisas que a Universidade Pública me proporciona. Eu sempre agradeço muito os meus orientadores, Maria Eunice e Thiago Paixão, pelas oportunidades que tenho. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse vídeo, sobre qualquer outro conteúdo que eu postar aqui no canal, vocês podem me falar nos comentários que eu tento responder todo mundo, tá? Muito obrigado, gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal ou siga a gente no TikTok, no Instagram. E até uma próxima.